Com o intuito de registrar as personalidades do Paraná, o projeto Personalidades inicia com o Dr. Moisés Paciornik. E para conversar com o Dr. Moisés, nós convidamos César Fonseca, que é ex-diretor da Maternidade Vitor Ferreira do Amaral e do Hospital Pio X, em Séries, Goiás. Dr. Moisés, da onde vem o médico Moisés Paciornik? O médico Moisés Paciornik era um menininho que nasceu ali no campo da Galícia, na rua Visconde do Rio Branco, e que foi um estudantezinho muito vagabundo. O primário, em vez de terminar em 4 anos, terminou em 5. Para entrar no ginásio, teve que fazer, só entrou no 4º exame de admissão, foi reprovado 3 vezes. Eu achava que meu futuro intelectual não ia valer nada, era o prognóstico que eu tinha. Depois de menino eu queria ser engenheiro, mas minha mãe simpatizava muito com medicina. Eu gostava de passear no campo, de essas coisas todas. Mais do que engenheiro, talvez eu quisesse ser o agricultor, ou agrimensor, ou qualquer coisa que lidasse no campo. Mas vim para a medicina. E dentro da medicina, qualquer um que estuda se entusiasma e acaba, se estudar, acaba ficando médico. E assim foi que eu fiquei médico. Nasci em Curitiba, nunca saí daqui, sempre fiquei aqui, nunca morei fora. Fiz cursos fora, assim, estágios em outros países. Comecei, como todo mundo começava naquele tempo, era clínico total, geral, generalista, a gente fazia tudo. Aliás, naquele tempo, os médicos novos começavam, em geral, com doença venérea. Que as doenças venéreas, naquele tempo, eram 4. Era sífilis, blenorragia, mas tinha o que chamávamos de cancro mole, doença de Cray, e outro que chamavam de mula, que era a adenite, era uma complicação. E a blenorragia não tinha cura. O menino, o mocinho, pegava a doença e não sarava mais, ficava purgando e aquilo enchia os consultórios. A sífilis era uma doença terrível. As doenças todas eram de difícil tratamento. A pneumonia pegava, levava 40 dias para sarar, morria muita gente de pneumonia. O tifo levava 6 meses maltratando a pessoa. A mortalidade era muito grande. A medicina era muito difícil. Depois ela foi ficando cada vez mais eficiente, mais prática, eficiente, menos complexa, mais fácil. Porque antigamente nós não tínhamos os remédios que já vêm prontos como vem agora. Eram fórmulas que a gente era obrigado a estudar, decorar remédio por remédio, variavam com as idades, então era muito difícil. Hoje a medicina tornou-se muito mais fácil, mas muito mais complexa. Porque apareceram exames sem contas, e nós, os médicos do tempo velho, alunos de Vitor do Amaral, de João Cândido, nós éramos clínicos gerais, e hoje a tendência mundial, oficial, ditada pela Organização Mundial de Saúde, é voltar àquele clínico geral como a gente era antigamente. Foi assim que eu fiquei médico, estudando. Depois, eu repito, fazia clínica geral. E com o tempo, dentro da clínica, eu quis ser operador. Os hospitais eram poucos, eu queria fazer cirurgia. Internar em Curitiba era muito difícil, porque os hospitais eram poucos. Era o Vitor do Amaral, onde se fazia só parto. Depois tinha a Santa Casa, que fazia cirurgia geral. O hospital, depois apareceu o São Vicente, o Instituto, mas os quartos para internar eram difíceis. E por causa dessa dificuldade para poder internar os doentes que a gente tinha, foi a ideia, ou quase que obrigado a fundar um hospital próprio, que foi a Casa de Saúde Paciornik, que começou pequenininha e hoje também está pequenininha, mas que teve um grande movimento e foi o que possibilitou trabalhar, ter oportunidade de internar. E com o hospital começando a vir partos, obrigado a estudar obstetrícia. E obrigado pela clientela foi que eu passei a ser obstetra, a fazer obstetrícia. E na obstetrícia apareceu, isso há 50 anos, apareceu a epidural caudal
que era o chamado parto sem dor. Aí fui para a América aprender o parto sem dor. E para poder fazer o parto sem dor, fui obrigado a estudar. Estudar obstetrícia, comecei a estudar obstetrícia. Depois me achei escrevendo sobre a caudal contínua, que é a moderna epidural de hoje. Naquele tempo era começo, todo mundo falava mal, criticava, pecado, tirar a dor, parirás com dor no parto. E a gente, adotando uma maneira de tirar a dor, estava pecando contra tudo que estava estabelecido. Mas, sendo obrigado a estudar por causa da tal da caudal contínua, eu estudar e escrever, eu me vi com uma tese pronta, tese de obstetrícia. E com a tese pronta resolvi fazer a docência, que o mais difícil para fazer docência, para ser professor, é a tese. Com a tese pronta eu fiz docência de obstetrícia, assim eu virei professor de obstetrícia. Professor que quase nunca deu aula na faculdade de medicina, que o bloco era fechado, um bloco, aliás, muito bom, muito competente, então eu não tive vez lá dentro e fui obrigado a desenvolver os meus trabalhos no nosso hospital. Em resumo, essa é a minha história médica. E atualmente, com a tendência de generalizar, eu estou naquilo que eu gosto, que é ser um generalista especializado em ginecologia obstetrícia. Nesse trabalho, durante esse trabalho, nós tivemos a oportunidade de nos iniciarmos na prevenção do câncer, isso há 40 anos, que apareceu um grego-americano, Papa Nicolau, porque antigamente o câncer era uma coisa terrível, ainda hoje ele é terrível, mas naquele tempo o câncer mais comum que dava nas mulheres, 1/3 das mulheres que morriam de câncer era câncer do colo uterino. E quando aparecia uma mulher com câncer do colo uterino, era quase que morte certa, uma morte horrível. Porque o câncer do colo do útero, quando ele se propaga para frente, lesa a bexiga, para trás lesa o reto. Então havia, repito, era uma coisa terrível. Apareceu o Papa Nicolau, a gente foi aprender, foi à América aprender a técnica da coleta do material, que é muito simples, muito fácil. E daí nós partimos para o preventivo de câncer. Então foi fundado aqui um Centro Paranaense de Pesquisas Médicas a finalidade era só fazer o diagnóstico precoce ou então a prevenção do câncer do colo uterino. Isso começou em Curitiba, teve foi muito difícil no começo, porque sempre as coisas que começam, a reação é igual. É mentira, é charlatanismo, isso não presta, como na caudal, na analgesia, foi a mesma coisa. Não presta, é charlatanismo, o preventivo de câncer também não presta, é charlatanismo, mas contra o certo, contra a evidência, não há nada se opõe. É uma questão de tempo e acaba vencendo. Hoje a prevenção é geral, é mundial, já foi condenada, as campanhas foram até discriminadas e descredenciadas, as campanhas de prevenção do câncer do colo uterino e das mamas. Hoje recomeçou. Há 40 anos começou, fomos obrigados a parar, hoje é oficial no mundo inteiro. E até no Paraná lançou-se com muita força na campanha de prevenção do câncer do colo uterino das mamas, que a gente começou e foi obrigado a parar. Mas com esse negócio de prevenção do câncer do colo uterino, ele nos abriu campos formidáveis. A gente primeiro planejou Curitiba, de Curitiba passou para o interior. 80 municípios foram vistos por nossas equipes. E nessa ida ao interior, a gente teve a oportunidade de chegar às reservas indígenas. Aí é um ponto crucial na nossa vida médica, que fazendo prevenção de câncer, indo a Santa Catarina, na cidade de Chapecó, veio a ideia de examinar as Índias. 2 ordens de comentários. Primeiro, exibidos, vamos ver o que na Índia. Eles acham que as Índias vão chegar lá e se examinar, deitar na mesa para deixar fazer exame ginecológico? Isso é impossível. E a segunda ordem de críticas é que Índia não tem câncer. Então nós fomos em Xanxerê, Santa Catarina, na reserva de Chapecó.
As duas ideias, os dois comentários contra estavam errados. Primeiro, as índias vieram em massa fazer exames, que o índio tinha pavor da doença maligna, o câncer do colo uterino, o câncer do modo geral, doença maligna. Porque o índio, quando tinha câncer, a Índia morria abandonada no meio do mato, porque eles tinham medo da doença maligna, que pegasse isso, que aquilo, então era um pavor. E quando anunciaram que vinha uma equipe de Curitiba, nós éramos uma equipe de 60 médicos, não, 60 pessoas, entre médicos, enfermeiras, secretárias, 60 pessoas, então... Quando disseram que vinha uma equipe de Curitiba que fazia um exame que prevenia o câncer, a doença maligna, as índias vieram em massa fazer exame. E isso foi, repito, um ponto crucial em nossa vida, porque nesses exames das índias trabalhávamos eu e meu filho Cláudio. E eu fazia o exame das mamas e tiroide, linfonodos, procura de qualquer lesão na parte superior do organismo, e o Cláudio fazia o exame ginecológico. Fazendo exame ginecológico, ele percebeu, veja, pai, que coisa interessante, índias com 8, 9, 10 filhos e o estado genital delas é muito melhor do que o das nossas mulheres, porque o aspecto é o seguinte, a mulher civilizada, vamos dizer que nós, civilização europeia, que é a nossa civilização europeia, as nossas mulheres, depois de 1, 2, 3 filhos, ao chegar na média idade, 40, 45 anos, de cada 100, 60 tem patologia para o lado da vagina. A bexiga é baixa, o útero é baixo, perde urina quando tosse, tem problema de relação, desempenho sexual, os defeitos são abundantes. E nas índias raro, nas índias velhas, enquanto que as índias mocinhas com 1 filho ou 2 tinham os mesmos defeitos que as nossas mulheres têm. As índias com 30, 32 anos, com 1 filho, 2, 3 ou mais, que elas sempre têm mais filhos, tinham defeito. E as índias velhas com muitos filhos não tinham defeito. Então, por que será? O que estraga o canal do parto? É o canal vaginal. É o parto, porque rompe, faz sutura, faz episiotomia, faz sutura e os defeitos eram abundantes. E nas índias do mato, esses defeitos apareciam muito pouco. Então, conversando com as índias, como é que você tem filho? Então, as velhinhas nos diziam, como é que a gente tem filho? Você colocava, o neném nascia. Quem fez o parto? Meu marido, minha irmã, minha vizinha, eu estive sozinho. Você colocava, nascia. Como é que a gente tem filho? Ela não podia entender a pergunta. Trabalhava conosco a enfermeira da FUNAI, uma enfermeira de muito bom padrão, que havia um hospital alemão lá em Ibirama, e ela aprendera com esse professor lá com esse médico lá de Ibirama, e ela fazia o parto muito corretamente, ela cuidava muito bem, fazia episiotomia, suturava, fazia tudo certo. Conversando com ela, a conversa foi a seguinte, aí você veja, as índias velhinhas tendo filho sozinho no mato de cócoras não tem defeito, e as que você faz os partos, aliás, muito bem feitos, ficam com defeito. Ela foi obrigada não obrigada, ela viu também aquela coisa, era evidente que as índias que tinham os filhos sozinhos de cócoras no mato estavam melhor do que aquelas que ela fazia na sede da FUNAI ou que as que iam ter filho em Xerê, Chapecó, naquelas cidades com a nossa civilização. Aí nós percebemos, foi o Cláudio e eu, mais ele do que eu, que a mulher tendo filho de cócoras estragava menos. Então escrevemos um trabalho, Não Perturbem o Parto Índio. A ideia era defender a Índia. Se o parto deitado estraga a Índia, então não deite mais, deixa ela ter o filho como ela sempre teve. A minha ideia morreria aí. Mas o Cláudio, chegando em Curitiba, se é bom para a Índia, é bom para a civilizada. E começou em nosso hospital, aí foi uma sorte ter um hospital. Começou a fazer o parto de cócoras. As críticas na cidade foram terríveis, exibido, ridículo, charlatão, onde é que já se viu, arrebenta a mulher, rasga, se ela ficar de cócoras, rasga. Eu também me encolhi quando o Cláudio começou a fazer o parto de cócoras, que medo das críticas, a gente sempre quer ficar livre de crítica, fazer a coisa. As críticas são boas, porque obrigam o camarada a andar com correção. E o Cláudio não ligou às críticas e começou a fazer o parto de cócoras. Depois da segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª mulher, eu me convenci, eu vi
que o parto de cócoras que ele fazia era muito melhor que o deitado que eu fazia. Naquele tempo eu era professor da Escola de Saúde Pública, ensinava obstetrícia, ensinava parto. Eu vi que o parto dele era melhor. Aí não tive dúvida, com toda a consciência, com toda a sinceridade, toda humildade, larguei dos meus conhecimentos velhos e adotei o parto de cócoras. Aí começou uma briga terrível, porque praticamente todas as cátedras do Brasil se posicionaram contra esse modismo que nada acrescenta, que procrastina o atendimento do feto, que isso, que aquilo, que rasga a mulher, que agride a higiene. Os comentários, as críticas foram terríveis, principalmente dos professores. O livro de consulta dos médicos aqui do Brasil é do professor Rezende. Ele é um colosso de professor, mas o professor Rezende fez essas críticas que eu falei agora há pouco. Por ano formam-se no Brasil 8 a 9 mil médicos. Em 20 anos foram 180 mil médicos que ouviram que o parto de cócoras é porcaria, que o parto de cócoras é uma agressão, que é um crime. Então a propaganda foi estupidamente alta. E continua até agora. O parto de cócoras é para índio, o civilizado não consegue ficar de cócoras. O índio consegue ficar de cócoras porque ele vive de cócoras, o civilizado não consegue ficar de cócoras. Uma porção de bobagem. E isso atrasou a aceitação do tal do parto de cócoras. Ficou assim. E essa guerra, nós não ligamos, o nosso serviço cresceu. No começo foi devagar, depois cresceu, porque uma mulher contava para outra que vai lá nascer muito mais fácil, dói muito menos. E ficou assim. E a briga ainda continua, as críticas vêm de muitos. Ainda sábado fomos numa cidade do interior, aqui não, aqui é só parto deitado, nós não aceitamos esses modismos. Isso, mas vai acabar, a briga vai acabar, porque a semana passada nós lemos no Lancet, que é a revista de maior aceitação internacional, no Lancet dizendo assim: a Organização Mundial de Saúde desaconselha o parto deitado. Recomenda que a mulher tenha liberdade de se acocorar e coisa e tal. Quer dizer, já admitiu, já acabou tudo, já desarmou. E aí veio também sábado, agora é sábado, o recorte mandaram de Vevey na Suíça. Vevey é uma cidade muito bonita, muito moderna. De Vevey, a inauguração do hospital com cadeira apropriada para o parto de cócoras. Quer dizer, então já está entrando e a briga que demorou tanto tempo vai acabar. Doutor Moisés, pois não? Como é que surgiu na sua equipe a ideia ou o desejo de abordar a população indígena? De abordar. Foi isso, porque eu contei, a gente foi fazer prevenção de câncer e tomou contato com o índio. Daí começou, nós vimos primeiro o canal vaginal. Depois Quer dizer, esse primeiro contato ele foi por acaso? Por acaso. Depois da primeira reserva, a gente foi numa segunda, numa terceira, fomos em todas as reservas aqui do Pará. Todas não sei não. Aqui tem 11 reservas. O Cláudio largou o consultório, fechou o consultório e durante 6 meses ele ficou andando de tribo em tribo, de reserva em reserva, observando as índias, fez filme, o filme dele até recebeu um prêmio na América, no concurso para filme de pais, educadores e pais nos Estados Unidos, recebeu um tal da Award, o tal do grande prêmio em Las Vegas. Esse filme está sendo distribuído pelo mundo todo por uma firma norte-americana. Mas aí foi o primeiro contato. Depois nós fomos à Amazônia. Lá eu pessoalmente contactei índias de 13 reservas, de 13 etnias. Elas são diferentes, etnia não, mas 13 reservas, uma diferente da outra. O Mato Grosso, o Goiás... E como é que se fazia a inserção da equipe Como é que se fazia a inserção da equipe nas tribos e tal, esse primeiro contato? O primeiro contato lá em Xanxerê foi pacífico. Pacífico, ainda disseram não, a indiada veio se examinar porque a FUNAI obrigou. Esse argumento calhou. Mas quando nós voltamos uma segunda vez a Xanxerê, a mesma reserva, levamos laboratório, tudo para fazer, microscópios, tudo para fazer o exame na hora. Nós trabalhamos o sábado o dia todo. Chegamos cedo, trabalhamos até o escurecer, atendendo índias. Vinha índia de longe. Mas sempre com a ideia que era a FUNAI que estava obrigando esses índios a vir. E no fim do trabalho do sábado, nós saímos
estamos suados, cansados, para tomar banho numa cachoeira do rio Chapecó. Na estrada cruzamos com um caminhão cheio de índias. Ao cruzar, o chofer, que era um índio também, parou e disse, onde é que vocês vão? Vão tomar banho. Mas essas índias vieram para fazer exame, diz o camarada da FUNAI que nos acompanhava. Não, hoje não tem mais exame, já está escuro, os médicos estão cansados. Mas essas mulheres vieram de tão longe para fazer exame, elas querem fazer exame. Então nós vamos tomar o banho, já voltamos, atendemos vocês. E fomos e voltamos rapidamente e voltamos. Quando voltamos não tinha ninguém. Então a gente pensou que era o negócio da FUNAI. Mas conosco estava um observador dos diários associados de São Paulo, da cadeia do Chateaubriand. E nós fomos só encontrá-lo 2 dias depois. A gente tava a impressão que as índias teriam ido embora porque elas não queriam fazer exame, aproveitaram. Aí esse jornalista nos contou que ele estava lá quando chegou um caminhão carregado de índias. E quando eles disseram que os médicos não iam mais examinar, que eles fossem embora, um dos índios tirou o facão e avançou para cima desse camarada da FUNAI e foi obrigado a segurar. Como? Nós viemos, nós queremos fazer exame contra a doença maligna. Quer dizer que as índias vieram espontaneamente, não precisou forçar. E na maioria das reservas onde a gente foi assim. Em algumas houve falha. Numa delas foi no Rio das Cobras. As índias estavam fazendo exames. Quando vem uma missionária alemã, aliás, muito competente, que estava lá, no meio do mato, ela fez até um dicionário amarré, dicionário caingangue português, e quando nós estávamos fazendo os exames, correndo tudo normalmente, uma fila de índios esperando, essa senhora vem, como é que vocês estão fazendo isso? Protestou contra os exames ginecológicos. Um exame sério, um exame correto, não tem nada demais. Mas nós não admitimos que homem faça exame das índias. Mas como eu sou médico, nós somos médicos, o exame é muito correto, não tem nada demais. Não, só deixa se for médica, ou médico ou não. Eu disse, mais tarde eu disse, mas olha aqui, ó, o mês que você não quer deixar nós examinarmos, tá bom. O mês que vem aqui o professor Lindemann, e veio mesmo. Lindemann de Hamburgo, eles eram alemães. Quando ele vier aqui, você não vai deixar examinar os índios? O professor Lindemann vem aqui, não, ele pode. Então, pomba, se o professor Lindemann pode, nós também podemos. Daí correu macio. Na outra reserva, eles não... Ivaí, o cacique, era o Gavaia, não deixou fazer exame, não deixou fazer. Ele é meu amigo, ficamos amigos. Depois ficamos amigos, não deixou fazer exame, porque ele disse, não deixamos fazer exame, vocês dizem que o exame de vocês é bom, mas faz 3 anos que vocês começaram o exame, aqui na nossa tribo nunca foi feito exame, não morreu nenhuma mulher de doença. Vocês estão falando é bobagem. Isso que a prevenção não presta. O que vocês querem fazer é olhar a xoxota da nossa mulher, nós não deixamos, nem nós olhamos, agora vocês querem. Então, e vocês querem que nós não progrida para ficar atrasado, para vocês tirarem a terra da gente. Não deixamos vocês fazer exame, pesquisas aqui não. Então, isso fica uma oposição à pesquisa. Mas, do modo geral, nós sempre fomos bem aceitos e a indiada colabora mesmo. Como é que ela... Índio é ignorante, vamos dizer, é ignorante, vamos dizer, não é ilustrado, mas não é burro. Sim. A Índia não é burra, é uma mulher inteligente que um exame desse ela vem fazer. Como é que era a composição da equipe, mais ou menos, doutor Moisés? Era o senhor, o Cláudio, que era o médico? Não, o Cláudio, quando começou, o Cláudio era da estudante, depois ele continuou, mas tinha o doutor Hernani Beng, o doutor André Cohen, o Fatuche, o Mansur, Caio Costa, a doutora Iracema. Eram muitos médicos, os médicos eram uns 20, mais ou menos, efetivos. Depois, os médicos dos lugares onde nós íamos participavam dos exames para que eles aprendessem a fazer o exame e aprendessem a fazer a coleta. Então, as equipes eram sempre muito grandes. Nós tínhamos as nossas secretárias e na cidade onde a gente ia, preparava-se entre as moças mais cultas do lugar, advogadas ou professoras, que aprendiam a fazer as fichas. Então, a gente atendia, em um fim de semana, um número enorme de pacientes. Nós tínhamos 14 mesas de exame ginecológico, levávamos 14 mesas conosco. Fora isso, na cidade emprestávamos as mesas que tinham.
num colégio, num grupo escolar, em geral, tinha 8, 10, 20 salas. Quantas salas dessas separávamos com biombos de lençol e montávamos locais para fazer 20, 30 exames simultâneos. No Paraguai tínhamos 40 salas para isso fazer exame. Então a gente podia, num fim de semana, numa equipe grande com os médicos do lugar, mais nossas enfermeiras, fazer milhares de exames. Era uma coisa baratíssima, não custava quase nada, porque era mais a diversão de irmos até lá. A gente gostava, todo mundo gostava, porque as populações nos recebiam com muito carinho, com muito agrado, e tinha festas na chegada das cidades, havia banda de música, então era uma farra. E a gente fazia aquilo com muito prazer, até que o Ministério de Saúde, lá de Brasília, mandou suspender, porque a prevenção assusta o povo. Hoje tiveram que recolher a viola e hoje a prevenção é oficial no mundo inteiro. O senhor começou esse trabalho de prevenção do câncer em que época? O começo faz, o ano certo é mais 35 anos mais ou menos atrás. 35 anos atrás. Então, hoje, você vê, nós vemos modelos, atrizes, fazendo campanha na televisão. Eu queria que o senhor nos situasse na época, quando o senhor começou, qual foi a reação? A reação foi o seguinte: em Curitiba, a ideia de fazer a prevenção aqui foi do Rotary Club, do Rotary Leste. Eles arrumaram dinheiro, se cotizaram, arrumaram dinheiro para começar a prevenção. Cada rotariano deu 4 mil cruzeiros naquela época. Era bastante dinheiro, foi um esforço. Mas deu para comprar microscópio, tudo, e a gente começar. A saúde pública entrou com material de laboratório. E a gente montou um consultóriozinho. E ali começou. No primeiro mês a propaganda foi muito grande. As televisões ajudaram, todo mundo ajudou. Senhora, previna-se contra o câncer, faça exame periódico. No primeiro mês nós éramos ali 14 pessoas no Centro de Prevenção do Câncer, chamado Centro Paranaense de Pesquisas Médicas. Éramos em 14. No primeiro mês vieram 5 mulheres. Nas Índias vieram 170 e poucas. A Índia, eu digo, não é burra. A mulher da cidade, quando começou a prevenção, não veio. Depois, devagarinho, veio, depois que o Ney Braga foi governador, a dona Anice, eu posso falar, isso não é quebra de sigilo. Antigamente você não podia falar, era sigilo, mas hoje todo mundo faz sigilo. Né? A Anice foi uma das primeiras mulheres que foi lá para dar exemplo, fazer exame de prevenção do câncer. Naquele tempo eu atendia lá a Eva Melamed, que era médica, então o negócio era muito correto, muito discreto, sempre foi. E daí foi crescendo. No primeiro ano teve 700 mulheres. Mas qual é a reação? Houve uma reunião você falou das artistas que fazem exame. Houve uma reunião em Joinville. E por acaso apareceu lá o Radmacher, que era vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. E ele, no meio de uma porção de gente, uma pouca vergonha. A mulher aparece sem vestido, fazendo o exame dos peitos na frente de todo mundo. Ela estava nua, Excelência? Não, ela estava de maiô, mas pegando nos peitos na frente de todo mundo. É a resposta. Hoje aparece a Cláudia Kiss sem roupa, mostrando, tem que mostrar. Entendeu a reação? O vice-presidente do Brasil. E a filha dele era quintonista de medicina, quer dizer que era uma pessoa muito adiantada. Mas hoje aparece até na televisão, o que não aparece? Sim. Relações sexuais e tudo. E até que época foi esse trabalho de prevenção? O senhor começou em 61, por volta de 61, isso década de 60. Levou 20 anos que veio um camarada mandado pelo Ministério da Saúde para nos descredenciar, para parar as campanhas, porque a campanha assusta o povo. 76. Daí ficou 20 anos parado. E agora vai começar intensamente, felizmente vai começar. Nunca é tarde. O que houve. O panorama do Brasil é o seguinte: de cada 100 mil habitantes, morrem 50 mulheres por ano em todo o Brasil, menos em 3 estados. 50 mulheres por ano de câncer do colo uterino. Curitiba, com 1.600.000 habitantes, no ano passado deviam ter morrido 800 mulheres, né? Sim. Morreram 55. Quer dizer, 650 foram salvas, não morreram de câncer do colo. Por quê? Porque Curitiba é uma cidade que aprendeu a fazer prevenção de câncer. E se não tivesse suspendido as campanhas, o número seria muito menor.
Mas não tem importância, os que estavam contra estavam seguindo as ideias dele, queriam fazer programa. O nosso programa era um programa de campanhas, mas eles achavam que programa, sei lá o quê, era ciúme. Era ciúme. Então parou, eu acredito, um pouco era ciúme. Eles eram bem intencionados, mas não queriam campanha, queriam fazer consultório fixo, não adianta. Demorou, e no resto do Brasil continua essa porcaria. E onde que o câncer mata menos? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande e Paraná. Por quê? Porque houve campanha nesses 4 estados. E hoje a campanha, repito, é já a ordem da Organização Mundial de Saúde e a vontade do Ministério de Saúde do Brasil. E no Paraná, muito mais. Esse nosso secretário Armando Rajo está completamente devotado à prevenção de câncer, está devotado àquilo que a gente aprendeu entre os índios. Ainda uma semana só, não deu para ver a reação daquilo que a Organização Mundial de Saúde falou em favor do parto, contra o parto deitado, contra deitar a mulher no parto. O progresso vai aparecer daqui um ano, 2, 3. A reação contra o parto de Cochrane vai continuar durante algum tempo. Aliás, doutor Moisés, eu tive a oportunidade de assistir algumas conferências suas, onde o senhor falava da observação das Índias, né, para se chegar ao parto de cócoras. E que eu me lembro do senhor falando do tipo de postura que existe no dia a dia, né, para que a mulher esteja em condições de fazer isso também. Não. Então a minha pergunta para o senhor é o seguinte, até que ponto essa observação do dia a dia das Índias e tal levou às concepções que se tem hoje da técnica do parto de cócoras? É o seguinte, o argumento contra o parto de cócoras é que rasga, não presta, e que a civilizada não consegue ficar de cócoras porque não está acostumado. Os 2 argumentos são bobos. Primeiro, que é mais difícil. O que é mais difícil de uma criança nascer? Por um canal vaginal. O que é mais difícil? Por um canal aberto ou fechado? Qual é mais difícil? Lógico, fechado. Quando a mulher deita, o canal vaginal estreita 28%, que os ossos do fim da coluna são móveis. Deitado, o colchão da cama empurra e o canal estreita, os tecidos sobem, a bexiga desce, o canal estreita e fica mais cheio. Então, lógico que é mais difícil. Qual é o que tem mais probabilidade de rasgar? O aberto ou fechado? Qual é que rasga? Responda você. Qual é que rasga? Tá fechado. É obrigado a cortar. E a gente está vendo que o corte não vale nada, vale pouco, porque quando chega nos 40, 50 anos, a mulher está cheia de defeitos. Se o corte fosse bom, não tinha defeito. Depois tem outro argumento. Quando a mulher deita, o canal do parto fica uma subida. Ela é obrigada a empurrar o neném numa subida apertada. Quando ela fica de cócoras, abre 28%. É o peso da criança, mas o peso das vísceras, dos intestinos, tudo que pesam sobre o útero, que ajuda a empurrar. Mais a flexão do corpo. A mulher, quando está de cócoras, se flexiona. Então, ela está empurrando sem fazer força, sem lesar a criança. Um parto muito mais seguro, pode acontecer acidente, mas muito menos do que no parto deitado, que o canal está apertado ou está fechado. Qual foi a pergunta? Aí como é que faz para a civilizada ficar de cócoras? Ter filhos e evacuar, o mecanismo é igual. Imagine qualquer um de vocês, ou quem estiver me ouvindo, se estiver num mato, uma senhora, ou mesmo um homem, se estiver no mato, a mulher precisa evacuar, o homem precisa evacuar. Então, o que é que ela faz? Ela deita no chão e levanta as pernas para cima? Nunca! Porque ela não está preparada para ficar de cócoras. Não precisa ensinar, ela normalmente evacua, ela fez a cocora, como qualquer nenenzinho, sai a cocora e faz cocô no chão. Isso é uma coisa certa, não precisa ensinar. Tem que tirar da cabeça a ideia de que nós estamos impossibilitados de ficar de cócoras porque não estamos preparados. Esse argumento não vale nada, é um argumento maldoso, malvado e que felizmente vai acabar, está acabando. Vai acabar não porque eu estou falando assim, com tanto tempo na mesma coisa, até estou virando chato, mas vai cair porque a Organização Mundial de Saúde já determinou, não determinou, desaconselhou deitar a mulher para o filho. Desaconselhar é a mesma coisa que proibir. O senhor, há 35 anos atrás, defendia a prevenção do câncer. E agora, 30 anos depois, está percebendo que realmente é uma tendência mundial que se prevê. Vai pegar. E agora,
o senhor se diz chato porque fica falando do parto de cócoras. Quer dizer que há uma possibilidade de que daqui a mais 20 anos todos... Possibilidade não, há uma certeza de que o parto de cócoras veio para ficar. E é o parto do futuro. A cesariana é muito jóia, ela é rápido, tira a criança fora. Mas há um exagero de cesáreas. Então, para voltar atrás, entre o parto deitado e o parto de cócoras, o de cócoras vai entrar. O parto deitado, todo mundo já aceitou que não presta. Mas para evitar o parto deitado, em vez de acocorar a mulher, a tendência, em geral, é ficar semi-sentado. Quer dizer, em vez de ficar deitada, ficar semi-sentado, nessa posição. Eles estão trocando o ruim por um pior. Porque quando fica nessa semi-sentado, a pressão sobre o sacro e cóccix é muito maior. O canal estreita mais, aperta mais a cabeça da criança, dá mais perigo de lesões na cabeça do nenê, porque fica o canal mais estreito. Pode haver acidentes no parto de cócoras, como não, mas muito mais no parto deitado. Entenderam por quê? Porque aperta mais. Então já há na América propostas de criminalizar o médico se a criança tiver um defeito por ter parto deitado. Já há proposta. Tem uma senadora, Quileia, na América, que está lutando por isso. E o parto deitado está condenado. E o semi está condenado pela maioria. Tem muitos defensores ainda, mas vai acabar. Doutor Moisés, eu queria aproveitar e voltar com relação ao senhor, à sua pessoa. De que forma todo esse contato com os índios e todo um outro tipo de medicina que praticamente não se fazia na época, né? Foi uma medicina que saiu dos consultórios. De que forma isso teria influído na sua postura depois como médico e mesmo como escritor e tal? O que isso lhe deu de presente? Não, a observação do índio trouxe outros, eu acredito, benefícios. Nós, observando o índio, nós idealizamos, não criamos coisa nenhuma, a gente só copiou. O que nós chamamos de ginástica índia brasileira. Com essas ideias de compressão de cabeça, lesões cerebrais, no Congresso americano de há 4 anos atrás de crianças neurolesadas, essa tese recebeu a medalha de ouro, em Filadélfia. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas também não tem importância. Mas é para ver aquilo que estão compreendendo. Qual foi a sua pergunta? Eu pergunto essa observação dos índios. Ah, sim, o que mais? Sim. A observação dos índios deu origem a que a gente organizasse o que chama ginástica índia brasileira. Porque é o seguinte, a nossa civilização europeia é uma civilização malvada do ponto de vista orgânico. É formidável, maravilhosa, mas organicamente ela nos prejudicou demais. Tem uma lei de medicina que explica, de fisiologia, todo órgão que trabalha fica forte. Se eu fizer o exercício de abrir e fechar a mão 50 vezes por dia, em um mês toda essa musculatura fica forte. Se uma mulher fizer o exercício de abrir e fechar o canal vaginal 50 vezes por dia, em um mês o canal vaginal dela fica forte. Nós, examinando as índias, vendo que o canal vaginal delas tinha um aspecto muito melhor que o da civilizada, conseguimos um aparelho, chama-se vaginômetro, que mede a força dos músculos perivaginais da mulher. Toda mulher que vem no nosso serviço, a gente mede a força dos músculos perivaginais. A força dos músculos perivaginais da civilizada é 40, 50, 60, às vezes para 60, a maioria 60 para baixo. Observamos mais que quando a pressão vaginal é 30, 40, menos de 50, o orgasmo é muito difícil de se estabelecer. À medida que a pressão vaginal sobe, a mulher fica muito melhor como esposa, como companheira, como tudo. Então, a pressão vaginal da mulher da cidade, 60. A pressão vaginal da Índia, do mato, 100, 140. E quando a pressão vaginal é alta, ela não perde urina, não baixa útero, toda essa patologia terrível que as nossas mulheres sofrem, ela deixa de sofrer se a pressão, sofre muito menos se a pressão vaginal for alta, o desempenho sexual dela também. Então, observando isso, a gente, que é da Índia, da mata, por que primeiro a gente pensou que o canal vaginal dela fosse melhor por causa do parto, mas depois a gente viu que mais outros fatores devia haver.
E outro fator que a gente percebeu que era, isso por insinuação informação do médico do Paraguai, Zenon Gonzalez. Por que será que as índias do Paraguai têm parto deitado e o canal vaginal dela não está estragado? O Zenon disse, é porque elas não usam cija é cadeira. Na mesma hora explodiu no nosso cérebro uma montanha de conclusões. A cija não presta por quê? Todo músculo que trabalha, que repousa, fica fraco. Então vejam nós aqui, as pernas em repouso. Perna em repouso enfraquece. Consequências, varizes e celulite, que o índio da mata raramente tem. Outra coisa, por gravidade o sangue desce para as pernas. Falta sangue na cabeça, falta sangue no couro cabeludo. Couro cabeludo menos nutrido, o cabelo branqueia antes, cai antes, carequeia antes, entenderam? Por todos, hoje eu ainda li, veio de São Paulo, na menopausa, para não perder cabelo, fazer massagens para aumentar a circulação. Sentado, a circulação diminui, porque o sangue vem para as pernas. E isso começa desde o piniquinho, o nenezinho no piniquinho, obriga o neném a sentar no piniquinho, vai prejudicar o desenvolvimento daquele ovário ou daquele testículo, com consequências para o resto da vida. Depois, eu não vou me deter muito, então o sangue desce para as pernas, falta sangue no corpo, falta sangue no cérebro. Então, sentado na cadeira cansa antes. Uma criança numa escola encarteirada, depois de 20 minutos, meia hora, ela não está mais prestando atenção no que a professora está ensinando. Por quê? Porque ela cansou. Cansou por quê? Porque o cérebro recebeu menos sangue. Também está menos nutrido, menos oxigênio, menos glicogênio, menos formação de uma porção de coisas que se formam no cérebro quando tem maior circulação. Então, o raciocínio piora, a atenção piora, ela começa a bocejar, fica sonolenta. Por quê? Porque o cérebro tem menos sangue, porque está sentado. Depois, outro defeito. Então, começou no mundo inteiro as escolas sem carteira, a proposta para a escola sem carteira. Não começou daqui. Esse nosso governador agora, quando ele era prefeito na primeira vez, ele ouviu essa história e quis fazer escola sem carteira. Não deixaram. Hoje começaram, mas não estão funcionando ainda, porque não está bem entrosado, não está bem... Mas esse não é o assunto, quer dizer que escola sem carteira. Outro defeito da cadeira, a coluna está apoiada. 80%, isso está nos jornais todo dia, 80% de nossa gente, se não teve ou vai ter dor na coluna. Dor na coluna é a doença mais frequente do mundo atual. Os povos que não têm cadeira não têm dor na coluna. E por que nós temos dor na coluna? Porque a coluna está repousando, os músculos repousam. Os nervos da dor saem todos dos buracos entre as vértebras. Assim, apinçamento, a compressão de nervo, então vem dor na cabeça, dor no pescoço, amortecimento nos dedos da mão, dores nas mãos, dores nos ombros, dor no peito, dor na barriga, cólicas menstruais, ciática, doenças sem fim, porque vindos da coluna. Por quê? Porque a coluna enfraqueceu. Por quê? Por causa da cadeira. Agora, o mais importante... a parte do que está sobre o assento da cadeira, o nosso assento, os músculos ao redor, essa região chama-se assoalho pélvico. Os músculos do assoalho pélvico em repouso enfraquecem. São 3 as funções do músculo do assoalho pélvico na mulher: sustentar o útero, a bexiga, o reto no lugar. Se eles enfraquecem, com a idade desce. Por isso que nós temos tanta mulher com útero e bexiga para fora. A segunda função dos músculos perivaginais é a contenção da urina. Quando a mulher tosse, quando ela expira, os músculos fortes seguram a bexiga. Se os músculos são fracos, depois dos 45, 50 anos, de cada 100 mulheres, e hoje as estatísticas dizem que 60% depois dos 70, 65, 60 anos, perdem urina quando tosse. Hoje estão vendendo mais fralda para mulher de idade do que para nenê. Que o nenê com 2 anos para de se urinar, ou de parar de cocô, ele aprende a se controlar, aprende a fazer no lugar certo. Enquanto a coitada da mulher, quando começa a perder urina, não para nunca mais. Por quê? Porque os músculos são fracos. E a terceira grande função dos músculos perivaginais é a participação no relacionamento sexual. Porque a natureza fez o seguinte, tem o canal vaginal, tem o canal da urina e o clitóris fica 3, 4, 5, às vezes 8 ou 9 centímetros afastado do canal vaginal. A sede, maior concentração neuroerogênica, neurológica, do erotismo da mulher é na cabeça
do clitóris na glândula do clitóris. Pegando, masturbando com um vibrador sobre o clitóris, sobre a glândula, nem que a mulher não queira, ela entra em orgasmo, porque não depende da vontade dela. É um reflexo neuroendócrino que dá as contrações do orgasmo, orgásticas. Então, masturbando todas têm relação sexual, tem o orgasmo. No lesbianismo, todas se satisfazem, estão felizes, estão contentes. Na relação sexual com o companheiro, com o marido, não. Por quê? Se o músculo é fraco, ele está funcionando no canal vaginal e a glândula não tocada, não se forma o reflexo orgástico. Então a coitada fica olhando para o foro da sala sem ter... Por quê? Consequência da cadeira. Você me perguntou por quê que... E o índio não tem nada disso, por quê? Porque o índio, quando descansa, fica de cócoras. Quando fica de cócoras, primeiro força as pernas. Eu vou fazer, não tem importância. À vontade. Só força as pernas. Perna forçada fica forte. Então não tem nem variz nem celulite. Quando baixa, espreme o sangue vem para a cabeça. Couro cabeludo mais nutrido, custa mais branquear, cair. Por isso o índio... Dificilmente tem índio de cabelo branco, índio careca. No Paraná, de 6.000 índios que tinha aqui no tempo que a gente tinha mais, tem um não bem careca, não bem calvo, já idoso e semi-aculturado. Mas o índio primitivo é muito mais difícil branquear e carequear, porque o couro cabeludo recebe mais sangue, o cérebro recebe mais sangue. Então, 5 segundos depois de estar de cócoras, melhora a visão, melhora a audição, melhora o raciocínio, melhora tudo. Daí o segredo das escolas sem carteiras. Outra coisa, não ficar de cócoras, lógico, as gônadas, os testículos, o ovário recebem mais sangue, funcionamento melhor. Nessa posição, força a coluna. Coluna forçada fica forte. Fica forte. Então, os povos que não têm cadeira não têm dor nas costas. Isso foi observado na Índia. Um tal de Bill fez uma radiografia de 1.500 hindus. Havia vértebras lesadas, discos intervertebrais doentes, mas zero dor. É difícil de acreditar, parece mentira. Mas é um professor de Vancouver. Então, a gente... o trabalho dele foi publicado no American Journal, um troço muito sério. Então, pode ter dor, mas é raro dor na coluna dos povos que não têm cadeira. Não tem cadeira, que ficam de cócoras ou sentados no chão. Então, outra consequência dessa. E o mais importante é o seguinte, do ponto de vista ginecológico. Cada vez que a mulher fica de cócoras, o canal vaginal abre sob tensão. Todo o músculo que trabalha fica forte. Ficando sob tensão dias e dias, horas e horas, a vida inteira, então aquela musculatura perivaginal explica porque a pressão vaginal dela é mais de 100. Porque está sempre tensa. E por que a da civilizada é ruim? Porque está sempre sentada, sempre descansando, e a dela está sempre se forçando. Agora, a Índia tem um outro costume maravilhoso. Ela carrega, as nossas mulheres carregam o nenê no colo, na frente. Quando está assim, todos os músculos perivaginais abrem frouxamente. A Índia, quando carrega o nenê nas costas, quando faz isso, os músculos perivaginais fecham sob pressão. Então, quando a Índia abaixa, a vagina abre sob tensão, e quando levanta, fecha. Então, a vagina da Índia foi fazendo isso aqui sem parar. Por isso que ela tem 140 de pressão, por isso que os órgãos não baixam, por isso que ela não perde urina, por isso que ela é boa na relação sexual. Um garimpeiro procura uma Índia, não quer voltar para Branca. Os portugueses, quando vieram aqui na descoberta do Brasil, que se meteram com as brancas, não queriam voltar para Portugal, não queriam mais as brancas. Ficaram aqui no Brasil. Não, eles queriam, eles se encantavam com as índias, com as pretas, coitadas que viviam. Por quê? Porque é musculatura boa. Então, daí nos ocorreu a ideia de jogar fora móveis não dá. Não é? As comodidades da vida moderna nós não vamos jogar fora, os bancos de automóvel, nós somos a civilização dos povos sentados. Sentamos para andar, para descansar, para tudo. Sentamos nos ônibus, nos bondes, nos trens, nos aviões. Nós vivemos sentados, a população dos povos sentados. Não podemos jogar fora essas comodidades que são maravilhosas. Então, a ideia foi compensar. Como? Imitando o índio. Daí, o nome ginástica índia Caingangue. A ideia de dar Caingangue foi do secretário de saúde, que ele falando com o pajé, ele disse que Caingangue quer dizer saúde. E os costumes índios traz saúde. Então, a nossa ginástica passou a chamar-se de ginástica índia Caingangue. Como é que é? São apenas 2 movimentos, imitaram aquilo que dá a estrutura maravilhosa que o índio tem, o que é.
ficar de cócoras e levantar estendendo a cabeça, pondo os braços para trás, que vale por carregar o neném nas costas. Porque a Índia, quando carrega o neném nas costas, veja o efeito, não deixa enrugar o rosto, não deixa enrugar o pescoço, levanta a mama, firma a barriga e fecha a vagina. É uma ginástica que não custa nada. Então, imitar a Índia como? Fazendo o exercício que eu vou mostrar para vocês. Baixa, força as pernas, força a coluna, aperta a vesícula, aperta os intestinos, combate a pressão de ventre, e depois levanta, defletindo a cabeça. Defletindo a cabeça. É a mesma coisa que carregar um neném nas costas. Força os músculos do rosto, do pescoço, levanta a mama, firma a barriga e fecha o canal vaginal na mulher. Então a ginástica índia brasileira é só isso aqui. Baixar, levantar, fazer. Nada mais. Repetir. O índio faz 200, 300 vezes por dia. O civilizado a gente recomendava fazer 50 vezes. 50 vezes cansa. Então, cansa e é difícil. Então, cada 2 horas, no mundo inteiro agora é lei, os governos estão fazendo lei, obrigando o povo a fazer exercício. No Japão, cada 2 horas, 2 minutos de exercício. Tai Chi Chuan, Kente, Taekwondo, uma porção de exercícios muito bons, muito interessantes, não estou criticando, mas são complexos. Então, a ginástica índia brasileira seria repetir esse exercício de baixar e levantar cada 2 horas ou cada 3 horas, ou quando se lembrasse, 3, 4, 5 vezes. Durante o dia, a pessoa faz 50 vezes sem sentir, sem perder tempo, onde ela estiver. E com isso, porque toda mulher que vai lá, a gente mede a pressão vaginal. Com isso, a pressão vaginal dela, em uma semana, 2, sobe de 40 para 50, 60, e nós temos legiões de mulheres, nossas clientes, que fazem exercício, que já tem 100, 80, 90, 100 de pressão vaginal. Ok, imitando o índio. Você perguntou o que nós aproveitamos do índio? Fora o parto, que é uma coisa maravilhosa, que não fomos nós que inventamos, a gente viu. Nós não inventamos coisa nenhuma, a gente viu. Fora o parto, foi a percepção do valor desse exercício, baixar e levantar. O exercício é muito bom e ele é efetivo, porque a Secretaria de Saúde agora praticamente oficializou esse exercício. Nós já fizemos isso no Hospital do Portão, em Ponta Grossa, Campo do Mourão, Cascavel. Eu não fui a Cascavel, mas foi ensinado isso lá. E agora, quinta-feira, foi Francisco Beltrão. Hoje à noite nós vamos a Londrina ensinar a ginástica índia brasileira. Quer dizer, a saúde pública do Paraná avançou, tomou a CIA, padrinhou essa ideia. E isso vai crescer, porque é uma coisa simples, certa. E como é que nós sabemos que é certa? Porque no Hospital do Portão tem um menino muito bom dirigindo aquele hospital e ele fez uma enquete. O pessoal aprendeu o exercício e fez o exercício durante meio minuto. Algumas das dores que eu falei, dor aqui, dor ali, dor na coluna, dor na perna, né? Algumas das dores em meio minuto sumiram. Outras, em algumas 100% sumiram, em outras 50%, mas mais da metade das dores desapareceram em meio minuto. Então nós somos a civilização das dores, dos ai, do envelhecimento precoce. Então faça a ginástica. Nós estamos propondo a ginástica brasileira para atrasar o envelhecimento precoce, que nós envelhecemos muito cedo. E eu acho que isso vai pegar graças a esse secretário de saúde de agora, que encampou a ideia. Porque eu sozinho falando não adiantava nada, adiantava pouco. Essa ginástica índia brasileira, no primeiro concurso brasileiro de medicina desportiva, teve distinção especial, porque não é esporte, medicina esportiva não é esporte, mas menção honrosa pelo valor, pela uma porção de coisas assim. Doutor Moisés, aproveitando, o senhor nos contava no começo que até não era muito bom aluno no primário e tal. Péssimo aluno. Era brincalhão, eu gostava. Eu joguei futebol no médio do Curitiba, 5 anos era capitão. Depois, então conte para nós esse time era o Clube Atlético Curitibano, não tem nada a ver com o Atlético, esse time maravilhoso que anda por aí, mas era um time da meninada ali do Campo da Galícia, onde eu nasci, e nós fomos campeões de ping-pong. Jogávamos, minha preocupação era essa, ir no Rio Barigui tomar banho, no Iguaçu nadar, tomar banho. Era um menino alegre, e não prendam as crianças, não, era um menino alegre e de repente, hoje eu estudo feito um
feito um idiota. Então, aí foi todo esse processo de contato com uma observação e do desenvolvimento de uma nova técnica em medicina que lhe fez escritor, então, que lhe tornou escritor. Fez o Isso eu queria que fez colocar. do senhor um Escritor. Eu escritor. queria entrar nesse ponto também, que o senhor tem um trabalho literário voltado basicamente pelas suas observações na comunidade indígena, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco desse seu trabalho. Tá, o meu trabalho como escritor, isso é divertido porque, primeiro, a minha letra era horrível, ainda hoje é horrível. Não por ser médico, é porque é horrível mesmo, eu sou desajeitado. Quando foi no curso primário, eu nasci no Campo da Galícia, era terra de polonesas, né? Depois passei para o São Francisco, tinha os italianos da Nata, os italianos tudo, olha. E aí tinha que fazer uma composição. E na minha composição eu fiz, quando chega o final da tarde, a dona Catarina, que era uma polonesa que morava perto da nossa casa, vai para o campo recolher as mecas. A professora riu e as classes todas riam, eu fiquei encabulado, meca é cabra, ela chamava meca, meca, meca. Eu fiquei encabulado, ela me deu 0. Quando foi no ginásio, a primeira vez eu fui reprovado, eu não merecia passar mesmo, era vagabundo, não merecia passar. Mas depois estudei barbaramente, porque eu tinha vergonha, tinha pena do meu pai e da minha mãe, porque as outras crianças passavam e eu não passei. Então, de pena, eu estudei terrivelmente. E quando foi na prova de português, veio um senhor, um padre muito simpático para a turma toda, grande, forte, um homem bonito, mas ele era do Nordeste. E ele começou a ditar o ditado em nordestino, eu não entendia nordestino, eu era polaco do Campo da Galícia, e foi horrível aquela prova, eu sofri para burro, não podia entender o que o homem ditava, mas eu tinha decorado o livro inteiro. Por acaso ele pegou no ditado uma composição que eu não tinha lido. Se eu tivesse lido, soubesse o texto, eu não teria errado, mas eu não sabia o texto, então fui reprovado em português. Outra vez foi em matemática. Mínimo múltiplo comum, eu esqueci o 13, 7, 11, passei para o 17, esqueci o 13. Por causa do 13 fui reprovado, estava tudo certo, mas me reprovaram por causa do 13. Depois, na quarta vez, eu pensei que fosse ao pau de novo. Eu digo, não aguento mais. Tinha falado antes, na terceira vez, eu fui falar com meu pai. Pai, eu não quero mais estudar, deixa eu trabalhar. Ele tinha fábrica de sabão, deixa eu trabalhar com você, que eu não dou para coisa. Não, meu menino, vá para cá, tire férias, me deu férias, vá descansar, depois você volta, estuda, você vai estudar, você vai para frente. Então, meu pai e minha mãe me receberam carinhosamente, tudo, foram bonzinhos. Não brigaram, nada, na terceira reprovação. Aí eu fui fazer a quarta. Na quarta tinha que fazer quadrado. Quadrado, que coisa horrível, como é que fazer quadrado? Que coisa mais difícil fazer um quadrado, acertar aquelas 4 linhas. Mas no fim passei. Então, daí me formei. Então, e depois disso tudo, quer dizer, o futuro negou esse passado, né? Porque o senhor acabou se tornando escritor. Porque eu comecei a escrever. Aí eu tinha pavor, eu achava que eu não sabia escrever, tinha pavor de escrever até carta. Eu escrevia do meu jeito, todo mundo criticava minhas cartas, carta curtinha, isso não é jeito de escrever. Então, não sei escrever, acabou-se. Uma vez o doutor Francisco Cunha Pereira, diretor da Gazeta, disse, você não quer escrever uns assuntos médicos para a Gazeta uma vez por semana? Eu não sei, escreva. Aí eu peguei e comecei a escrever. Ele aceitou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E aí começou a coluna. Depois de escrever sobre umas 8 ou 10 doenças, eu achei chato escrever de doença. Então eu comecei a contar historinhas, o que acontece no consultório. E daí vieram uma série de livros. Estou com 11 livros. Mas graças ao doutor... Tinha mais de 50 anos quando eu comecei. Quer dizer que ninguém sabe o que pode ser o problema. Então, se eu escrevo bem ou mal, tanto faz. Eu sei que fui aprovado, eu sou da Academia Paranaense de Letras e da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, que é um negócio dificílimo de entrar. E entrei, não fui pedir, não, porque eu não acreditava em mim. Mas já que eles acreditam que eu sou escritor, então eu sou escritor. Não tenho culpa. Não tenho culpa de ter sido médico, não tenho culpa de ser escritor, não tenho culpa de ter descoberto as coisas, descoberto nada, de ter percebido o que as Índias fazem de bom.
E qual foi o primeiro livro, doutor Moisés? O primeiro livro foi Brincando de Contar Histórias. Porque antes da Gazeta foi o Brincando de Contar Histórias, que na colônia israelita fizeram uma revistinha e me convidaram. Então eu tinha vergonha, então eu fiz brincando. O médico não brinca, então eu estava brincando de contar história. Então contei a primeira, a segunda, eles gostaram e me pediram, então eu escrevi uma porção de história. Para mim teria morrido nessas histórias, mas meus filhos se cotizaram, e junto com a minha mulher, e juntaram aquela história e fizeram um livrinho, Brincando de Contar História. Esse livrinho esgotou logo. Depois eu continuei, o Ser Macabeuzinho, a revista continuou, e com as outras histórias, com o segundo livro, Os Grine. E juntei os dois e fiz um livro só, que é a história da colonização judaica aqui no Paraná. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Pensei que ia morrer nesse primeiro livro, mas depois do negócio dos índios, em defesa do parto de cócoras, em defesa dos índios, escrevi do parto de cócoras. Fui tão atacado que tinha que me defender. Então escrevi o outro livro, Parto de Cócoras, Aprenda a Nascer com os Índios. Depois de Aprenda a Nascer com os Índios, continuei Aprenda a Viver com os Índios, que é essa ginástica que eu expliquei para vocês agora. Depois, o outro, indo nos Estados Unidos, no avião, uma autora, uma inglesa, me pergunta no avião, eu estava andando no corredor, ela me pergunta de longe, sabia que eu era brasileiro, por favor, por que brasileiro mata índio? O avião estava lotado, tinha gente da Argentina, do mundo inteiro. Why do you Brazilians kill Indians? Brava, como se eu fosse o assassino dos índios. Aí eu voltei e disse, minha senhora, brasileiro, no sentido que a senhora está pensando, nem existe. O que existe são descendentes de europeus, de poloneses, de italianos, de alemães, de espanhóis, de portugueses que vieram para colonizar o Brasil, europeus como a senhora que vieram matar índio aqui. Depois é o seguinte, a maior cidade, a principal cidade do norte do estado onde eu nasci, chama-se Londrina. Londrina em homenagem à cidade onde a senhora nasceu, que é Londres. E foi gente de Londrina, londrinenses, seus patrícios que vieram ao norte do estado do Paraná. O norte do estado do Paraná era um paraíso. Tinha dezenas de milhares de índios vivendo felizes e soltos. E esses ingleses, eles fizeram uma coisa muito boa, dividiram o norte do estado em pequenas cidades, cidades maravilhosas, fizeram um trabalho magnífico, mas para os índios que lá moravam, eles não fizeram nada, foi um grande genocídio. Então, quem mata índio são vocês, ingleses, o mundo inteiro, e agora ainda estão matando, desalojando os índios da sua lugares. E aí o avião todo aplaudiu. Aí eu escrevi um livro. Aí ela disse, e nós fazemos exame de prevenção de índio, nós tentamos vacinar contra a gripe os índios, que é outra história, que proibiram para ser vacina contra a gripe para os índios, proibiram. Agora vamos começar. Então, vacinação de índio, nós fazemos, vocês fazem, na ocasião, eu fui lá, tinha um cartaz, mostrei, campanha de Ivaiporã, benefício dos índios. Puxa, mas vocês têm que contar isso, porque você não escreve, não conta. Então, saiu esse livro, Quem Mata Índio, para contar que quem mata índio são não só nós, são os estrangeiros mesmo, são os europeus. Doutor Moisés, por favor, César. Eu queria aproveitar, o senhor está falando da sua obra, e como obra também o senhor tem a Clínica Moisés Paciornik aqui, que é uma das mais conhecidas no Paraná. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho como é que começou, como é que surgiu a ideia de fazer, como é que ela se desenvolveu. Eu já contei no começo, eu fui obrigado a fazer hospital para poder ter onde internar, que não tinha onde internar. Era o Virmonde, eram uns colossos de médicos, tinha aqui Virmonde, Isaacson, Mário Abreu, Vieira de Alencar, eles tinham os Farracha, eles ocupavam o Arquimedes Cruz, que ocupavam os leitos do hospital, mas eu falo do São Vicente, onde eu trabalhava, então não tinha lugar. Por isso é que começou o hospital, e depois ele foi com quando apareceu a anestesia, ele passei para o hospital de maternidade, e assim até agora está lá. Porque é pioneiro também na vacinação contra a gripe aqui no... A vacinação, sim, a vacinação nasceu, o centro de vacinação nosso nasceu porque tinha algumas firmas de Santa Catarina e daqui que queriam vacinar contra a gripe. Eles já vacinavam contra a gripe, então nós éramos contratados para vacinar.
Então fomos obrigados a montar um centro de vacinação, que foi o primeiro daqui. E aí foi, e tinha as vacinas para gripe, vinham da Europa, no começo vinham da Alemanha, eram muito boas, eram boas mesmo. Depois o Butantan aqui no Brasil começou a fazer vacinas excelentes. Então, como o índio morre de quê? O índio morre de doença infecto-contagiosa. A doença que mais mata a índio é gripe. Gripe, para nós, a gente sofre uma semana, 10, 15 dias e sara. O índio pega a gripe, fica cheio de catarro, passa pneumonia, tuberculose e morre. Ele não tem resistência. Ele deu a gripe, ele fica ruim. Então, a nossa ideia foi vacinar contra a gripe. Começamos com a reserva de Mangueirinha. Depois fomos a Rio das Cobras, vacinar. Nós conseguimos 400 vacinas, quer dizer, nós podíamos vacinar 400 índios. Quando foi na terceira reserva, veio proibição. Proibiram. Não pode. Por quê? Porque havia uma ideia aqui no Brasil, no mundo inteiro, essa ideia foi universal, que o vírus da gripe sofre mutações, que a gripe desse ano não é a mesma do ano que vem, que a gripe desse ano não é do mesmo do ano passado, quer dizer que a vacina do ano passado não serve para esse ano. Então não adianta vacinar a gripe. Mas o que acontece é que todo ano fazem vacinas novas para aquele ano. Então a ideia é todo ano vacinar, como hoje no mundo inteiro, e já no Brasil também já entrou a ideia, mas naquele tempo essa ideia era pecado. Não existe vacina para gripe, é mentira. Então a gente parou a vacinação de índio. Quanto índio podia ter sido salvo? E nós tínhamos conseguido, meio em segredo, porque o Butantan é do governo, e ele não podia ceder. Mas o diretor lá era um paraguaio índio, também deve ser meio índio, e ele sensibilizou-se com a ideia de vacinar os patrícios dele. Ele era paraguaio e era médico no Brasil. Então eu vou lhe ceder, mas não conta para ninguém. Estou contando porque foi uma coisa bonita, e se foi crime contra a economia de São Paulo, foi coisa boa. Foi para vacinar os índios. Mas deixa eu insistir com o senhor, eu queria saber um pouco da história, da história poética da clínica mesmo. Como é que foi? Por que esse local? O local... Como é que ele foi escolhido? Como é que ela Não, o local foi foi porque aquilo era de um homem, não digo o nome dele, coitado, entrou numa hipoteca e ia perder tudo. Tinha aquele e tinha um outro edifício na Praça Osório. E ia para leilão. Como ia para leilão, era amigo do meu sogro, então meu sogro foi lá, interferiu, levantou a hipoteca e ele ganhou, ficou de graça para ele o prédio da Praça Osório, e nós ficamos com aquela propriedade na Lourenço Pinto, por isso que ele ficou ali, o hospital. E já estava destinado à clínica quando isso foi feito? Depois ali começou a clínica. A minha ideia, eu já estava procurando um terreno para a clínica. E quando aquele apareceu, então apareceu. E sempre foi ali na Lourenço Pinto? Sempre foi ali. Está com quantos anos a clínica? 48 agora, no dia 20. Daqui 10 dias. Faz 40 anos da clínica passional. 48 anos. 48 anos. É. Estamos perto do Jubileu de Ouro já. Jubileu de Ouro. E nessa, vamos já homenagear o senhor e sua clínica nesse futuro jubileu. E eu gostaria de agradecer o César pela participação, agradecer ao senhor, Dr. Moisés Pacioni, de participar do Personalidades, e gostaria que o senhor encerrasse deixando uma mensagem aos paranaenses de agora e aos paranaenses que virão ainda. Olha, eu só tenho que agradecer a oportunidade de vir falar aqui, isso é uma coisa muito séria, embora eu não seja muito sério, assim, não. Cada um é como é, né? O meu jeito é esse, acabou-se. Mas eu desejo felicidade a todos vocês, respeito aos índios, eles merecem, eles são os nossos professores, eram os donos disso aqui, e que haja reabilitação deles e que se combata a pobreza, se combatam as doenças, que felicidade geral, é o que eu desejo a todos vocês. Ok, obrigado. Valeu?